Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso curso de Java. Estamos trabalhando no projeto Web Service com Spring Boot, JPA e Hibernate. Agora a gente vai trabalhar na camada de serviços. Depois eu vou mostrar para vocês como registrar um componente. A camada de serviço é essa aqui, ó. A gente tem aqui a nossa arquitetura, a gente tem aqui o controlador REST, que vai conversar com o serviço, que vai conversar aqui com o repositório. Às vezes, a gente pode pegar esse controlador REST e fazer ele conversar diretamente com o repositório. O seu programa não vai dar erro, mas aí a gente não vai estar seguindo essa arquitetura aqui. Então, nas ocasiões em que esse controlador pode acessar diretamente o repositório, mesmo assim a gente vai fazer esse controlador acessar primeiro o serviço e o serviço só vai repassar isso para o repositório. Então a gente vai vir aqui no Eclipse, tá? Para poder criar esse serviço. Então eu vou clicar com o botão direito aqui em cima desse pacote aqui, tá? Eu vou criar aqui a classe. Aqui eu vou criar o pacote que eu vou chamar aqui de Services. E o nome dessa classe vai ser User Service. Beleza, esse User Service ele vai ter uma dependência aqui, tá? Que vai ser aqui, ó, Private User Repository, porque ele tem aqui algumas operações que a gente vai trabalhar com ela. E aqui, sempre quando a gente for usar uma dependência, a gente vai colocar aqui, ó, @auto_wired, para ele fazer a injeção de dependência automática aqui para mim. Isso a gente não pode esquecer. Agora, eu vou fazer com que o meu programa busque todos os usuários que estão cadastrados lá no banco de dados. Então, eu vou criar um método aqui, ó, um método público, que vai retornar para mim uma lista de usuários, tá? E que eu vou chamar aqui, ó, de find all, Ctrl Shift O para poder fazer o import aqui do user e do list, tá? E agora ele vai retornar para mim. Eu vou pegar aqui, ó, o user repository ponto, e ele já tem o find all aqui dentro desse repositório, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar aqui e vou abrir aqui meu user resource. Como o user resource aqui é aberto, a gente já tem aqui, ó, o find all aqui e temos esses dados mocados aqui. Eu vou apagar isso aqui, tá? Beleza? E aqui dentro desse método aqui, eu vou falar que ele vai retornar para mim aqui um list de usuários, que eu vou chamar de list, que vai receber aqui, ele vai receber aqui o meu serviço. O meu serviço eu vou colocar aqui, ó, vou injetar ele aqui agora, private user service. Tá aqui, ó, acabei de criar essa classe, que eu vou chamar de user service. E dentro desse user service, a gente tem aquele método que a gente acabou de criar lá, ó, que é esse find all aqui, beleza? E é ele que a gente vai usar aqui agora, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, meu user service ponto find all, tranquilo? Ctrl Shift O para poder importar o list aqui. E agora aqui, ó, eu vou mandar retornar o response entity, tá? Porque eu estou pedindo um response entity aqui em cima, então tem que retornar ele aqui embaixo. Vou dar um OK, né, para mostrar que está tudo bem lá na minha URL. E o corpo vai ser a minha lista. Beleza? É a variável list que eu criei aqui em cima. Tá dando um erro aqui, porque agora ele não vai retornar um usuário, ele vai retornar uma lista de usuário. Beleza? Vou salvar, tá aqui. Só que tem uma coisa aqui, ó. Toda vez que a gente for fazer uma injeção aqui, né, de dependência,
a gente vai ter que fazer o seguinte, olha, a gente vai ter que colocar o arroba alto wired, que é uma anotação daqui do Spring. Se a gente não fizer isso aqui, não vai funcionar, porque isso aqui serve para ele fazer a injeção de dependência automática aqui para a gente. Beleza? Lembra que eu falei para vocês que a gente ia fazer aqui um registro de componente? Bom, para esse meu user service que poder funcionar, ele precisa ser registrado. Essa classe não está registrada ainda para eu poder usá-la em outras classes. Bom, então o que eu vou fazer? Eu posso registrar o componente apenas colocando uma anotação aqui, ó. Componente. Pronto. Já registrei, então ela já pode ser usada aqui em outras classes com injeção de dependência para ela. Se ele fosse um repository, eu poderia colocar aqui, ó, um repository, beleza? Eu poderia colocar essa anotação, mas como ele é um serviço, eu vou colocar aqui, ó, service, que é a anotação semanticamente melhor aqui nesse caso, beleza? Você pode estar me perguntando que aqui, ó, onde eu coloquei minha interface, eu não coloquei nenhuma anotação para ela. Eu poderia colocar aqui, ó, um arroba repository, mas eu não fiz isso. E mesmo assim eu estou usando ela em outras classes. Está funcionando por quê? Porque essa classe aqui que eu criei, ela está herdando tudo de JPA repository. E esse JPA repository, ele já tem um repository aqui do Spring embutido nela. Então é opcional eu deixar essa anotação aqui. Eu vou deixar sem. Então eu vou dar um Ctrl Shift J para poder limpar as importações. Tá? Então tá beleza. Agora eu vou vir aqui, ó, na minha classe principal. Eu quero run as Spring Boot App. E vamos ver se ele vai buscar para a gente os usuários que estão cadastrados lá no banco de dados. Beleza? Essa parte aqui é muito importante, não deu erro nenhum. Eu vou usar o Postman, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui, ó, local host, 8080 barra users. Vamos ver? Olha lá, ó, ele trouxe pra gente, ó, os usuários que estão cadastrados lá no nosso banco de dados. Que são esses dois aqui. Se a gente vier aqui no navegador, se a gente colocar aqui, ó, localhost 8080 barra H2 console, vamos ver aqui, vamos entrar nesse banco de dados, vamos clicar aqui na tabela, vamos ao select, aqui são os mesmos, ó. Beleza? Então o Postman está trazendo para mim os usuários cadastrados no banco de dados. Agora eu preciso encontrar os meus usuários somente pelo ID dele. Então vou voltar aqui no meu programa, tá? Deixa eu estopar aqui a aplicação. Pronto, vamos limpar aqui. Agora eu vou voltar aqui no meu user service. Até escrevi errado aqui, né? É service, deixa eu voltar aqui, ó, dar um refactor, rename, é service. Beleza? Pronto, já refatorei. Agora eu vou criar aqui o método público, que vai ser user, que eu vou chamar aqui, ó, de find by ID, e eu vou ter que buscar esse usuário pelo ID dele. Então eu vou colocar aqui, ó, long, que é o tipo do ID dele, né, do tipo long. E eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou falar aqui que esse user, que eu vou chamar ele de obj, ele vai ser igual ao user repository, que é minha dependência, ponto find by ID. Beleza?
Sendo assim, ele pegou o ID que está aqui, ó. Só que eu vou falar também que esse user aqui, ele vai estar dentro de um optional que veio no Java a partir do Java 8. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse optional. Beleza, ele é genérico, tá? Só que está pedindo, então, um objeto aqui dentro dele. Então, ele está pedindo um objeto do tipo T, mas eu estou trabalhando com o usuário, tá? Então, vai ficar esse usuário aqui dentro desse optional. Agora, eu vou ter que retornar aqui esse usuário, né? Então, vou ter que retornar aqui, ó. Return. Vou colocar aqui, ó, obj.get. Beleza? Sendo assim, esse objeto vai pegar o usuário que tiver aqui dentro desse objeto. Beleza? Pelo ID dele. Vou salvar. Agora eu vou voltar aqui novamente no controlador e vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um método public response entity de usuário, que eu vou chamar aqui de find by ID, tá? Mesma coisa, o ID dele é do tipo long, então vou colocar aqui, ó, o long, e ele vai receber aqui um user obj, recebendo aqui a minha injeção de dependência, que é o user service ponto find by ID, pegando o ID que está aqui em cima, tá? Depois eu vou pedir para ele retornar aqui para mim um response entity ponto ok ponto body, e aqui eu vou passar esse objeto, beleza? Agora, para dar certo, eu vou ter que fazer o seguinte, aqui em cima eu vou ter que colocar uma anotação também, do tipo get, para dar certo lá na nossa URL. Então, vou colocar aqui, ó, o get mapping, o valor que ele vai receber, vou colocar aqui o value, vou colocar aqui aspas duplas, abrir e fechar chaves, vou colocar uma barra, porque depois da URL vai vir o ID, né? Então, vou colocar aqui o ID aqui dentro, para ele poder entender que depois da barra vai vir o ID, que vai ser esse ID aqui, ó. Só que para poder funcionar, eu vou ter que colocar uma outra anotação aqui do Spring, que é o @pathVariable. Beleza? Vou salvar, vou vir aqui e vou rodar novamente a aplicação. Vou colocar aqui, ó, o Spring Boot App. Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Beleza, não deu erro nenhum. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui no Postman, vou colocar uma barra e vou tentar pegar essa Maria Brawl aqui, ó, o ID dela é 1. Vamos lá, clicar aqui para enviar a requisição e ele filtrou aqui para mim, ó, que beleza. Agora eu vou vir aqui, vou filtrar o segundo, tá? Que é o Alex. Beleza, então tá funcionando perfeitamente. Com o ID 3 a gente não tem lá no banco de dados, então naturalmente vai dar um erro aqui, ó. Beleza? Que é um erro interno aqui do servidor, que é o erro 500. Se a gente vier aqui também, ó, começou a dar erro aqui também, porque ele não encontrou lá. Mas beleza, fizemos um incremento no projeto, testamos, deu certo, vamos fazer um commit. Vamos clicar com o botão direito aqui, tá? Em cima do projeto. Aqui, ó. Vamos abrir aqui o terminal do Git Bash. Vamos lá. Git add.git commit
"-m". A mensagem explicativa vai ser service layer, vírgula, e temos aqui o component registration. Beleza, tá aqui, git push, vai pedir a minha senha, beleza, parece que deu tudo certo. Vamos vir aqui agora no nosso GitHub e vamos atualizar a página. E está aqui o commit da aula. Tá? Agora a gente já aprendemos a como buscar um usuário pelo ID dele.